Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a programação oficial da 17ª Semana de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia do Campo João Pessoa, por meio da conferência de abertura intitulada Alfabetização Científica e Acadêmica, abordagens didáticas da construção e divulgação de conhecimentos, ministrada pela professora Regina Celi Mendes Pereira da Silva. A professora Regina Celi Mendes Pereira da Silva possui doutorado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, é professora titular do Departamento de Língua e Linguística, do Programa de Pós-Graduação em Linguística e de Mestrado Profissional Linguística e Ensino da Universidade Federal da Paraíba. Desenvolve pesquisas vinculadas à linguística, aplicada com ênfase nos seguintes temas: gêneros textuais, letramento, escrita acadêmica, formação docente e processos de ensino-aprendizagem da escrita. Foi conselheira da Associação Nacional de Letras e Linguística, quadriênio 2012-2016, também é editora da revista Prolíngua e coordenadora da série da Cátedra Unesco em Literatura e Escrita no Brasil. Professora Regina Mendes Pereira da Silva, seja bem-vinda e sinta-se à vontade para dar início à sua conferência intitulada Alfabetização Científica e Acadêmica, abordagens didáticas da construção e divulgação de conhecimentos. Pronto. Bom dia. Agora sim, né? Então, estou sozinha aqui na mesa, eu vou baixar a máscara. Em primeiro lugar, eu quero... Bom, aqui acho que está bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a indicação do meu nome, a minha amiga de já de bom tempo, a professora Mônica Pereira, com quem já tenho trabalhado, a professora Josali, que por uma questão de saúde não está aqui, né, mas que intermediou o contato, a organização do evento, na figura do professor Leandro, e a todos, né, agradecer aqui a presença dos que estão aqui ouvindo minha fala. E assim, eu ouvi as falas anteriores, percebo o significado desse evento para o IFPB. Para mim é uma grata satisfação estar aqui falando. E quem tem ouvido minhas falas ultimamente tem visto que eu acho muito bom participar de contextos de discussão com colegas de diferentes áreas. Eu acho que, mais do que nunca, a linguística tem que falar para outros setores, né? Até para deixar mais evidente o que é que a gente faz, o que é que a gente investiga, quais são nossos critérios de cientificidade, já que o evento aqui é pautado nisso, né? Pensar ciência e divulgação do conhecimento. E daí a minha fala vem nesse sentido. Mônica depois vai, assim, controlando o tempo, acho que são 30, né? Eu trouxe 30, 35 minutos. Então, é isso que eu... Conseguiu? Qualquer coisa, eu estou com o meu computador aqui, eu posso também projetar. Mas, enquanto vai projetando, eu vou introduzindo um pouco, né, do que tem pautado minhas últimas investigações. E
vou falar, não teria como não deixar de mencionar o projeto que eu coordeno, o projeto Ateliê de Textos Acadêmicos. Então, o ateliê já completou 10 anos, e é exatamente por conta do ateliê que eu tenho me interessado tanto em falar sobre escrita acadêmica para campos de conhecimento diferenciados, certo? Então, a gente investiga a escrita acadêmica em diferentes áreas. A gente já tem um portfólio relativo à análise de artigos, relatórios, em todas as áreas de conhecimento. Então, o que eu venho discutir com vocês é exatamente, né, alguns conceitos que são essenciais, né, e a proposta, o título da fala toca na questão didática, né, da escrita, e o que é que a gente já conseguiu investigar a partir dessas pesquisas, né? Então, a gente já tem muita coisa publicada. Depois eu vou mostrar para vocês o Instagram do grupo e as formas de divulgação que a gente tem, onde a gente tem postado, certo? Bom, então aqui, talvez, eu acho que eu vou, não sei, acho que eu vou abrir o computador para eu não precisar ficar olhando para trás, ou eu posso ficar em pé, de repente, acho que ficaria mais... Pronto, ali, então, acho que fica melhor, para eu não ter que ficar voltando. Então, eu vou ficar sempre pedindo aí para ir passando, tá certo? Pode passar. Porque aqui tem mais ou menos a estrutura da minha fala, como eu vou conduzir. Então, eu trago um pouco, questiono um pouco sobre os eventos e práticas de letramento. Esse é um evento de letramento, né? Para quem é de outra área, que talvez depois vá pensar, e esse termo, qual o alcance, o que é que significa? Então, a gente percebe como, além de todas as atividades, na dimensão de aula, na dimensão do ensino, como se faz importante para o aluno, para o professor também, participar desses eventos. E a gente não pode esquecer o gênero, né, os gêneros textuais discursivos e suas estruturas sociocomunicativas relativamente estáveis. E mais adiante vocês vão perceber por que eu trago gênero. Né? O porquê? Porque ele moldura todas as nossas ações linguísticas. E, para falar disso, escrita acadêmica e sua heterogeneidade. E aí eu vi na mesa que antecedeu a minha fala, se comentou muito sobre diferença, diversidade, heterogeneidade. E é isso que conduz as nossas práticas, né, pedagógicas e científicas. Pode passar. Então, trago alguns conceitos que a gente tem usado, venho divulgando esses conceitos nas falas, nas palestras, exatamente para trazer, né, para trazer para um público diferente do nosso, da linguística, de letras, literatura, para socializar esses conceitos, para um grupo maior, né? Então, a alfabetização científica, a gente tem que se basear aí em Chasseau, e, a princípio, causa uma certa estranheza de dizer assim, alfabetização, porque a gente relaciona o termo alfabetização com a apropriação das primeiras, né, das primeiras letras, a alfabetização mesmo do código da língua. Mas aí a gente está usando, a partir desses autores, nesse sentido de mostrar essa etapa inicial, né? Esse processo de familiarização com conceitos científicos, com esses índices de educação científica. A mesma coisa a gente tem no termo alfabetização acadêmica, e por mais assim, né, estranhamento que possa causar, dizer assim, não, por que alfabetização acadêmica? Pensando no contexto acadêmico do ensino superior, mas pensando também no contexto da educação básica. Obviamente, não tem a ver com a apropriação do código da língua,
mas com todas esse processo que remete a essa proficiência na escrita acadêmica, porque a escrita acadêmica ela tem padrões de organização diferentes de outra escrita. E em direção a esse processo de apropriação é que a gente usa os termos letramentos. E aí, letramentos são esses usos efetivos, usos sociais da leitura e escrita. Então, isso tudo que envolve esse evento aqui, essa semana, a SECT, representa essa prática efetiva de letramento, de organização, de um programa, convite, inscrição, os resumos. Esses alunos e professores estão inseridos efetivamente nessas práticas, nessas dinâmicas, e aí precisam atender a determinadas normas de escrita, né? Então, quanto mais se envolve com esses eventos, com essas práticas, mais se desenvolve esse letramento. E aí, tanto se aplica ao letramento acadêmico, propriamente dito, e ao letramento científico, que é participar efetivamente de projetos, reuniões de trabalho, ter essa vivência, né, que é o bastante importante. Eu costumo dizer aos meus alunos na universidade que o processo de formação, de apropriação desse letramento, não se esgota só na sala de aula. E como é importante participar disso, né? Eu sei que estão ocorrendo outros eventos paralelos na semana, mas seria interessante que tivesse mais alunos aqui, nesse momento, né? Agradeço, né, os que estão, mas assim, poderia ter mais alunos exatamente ouvindo essas reflexões que dizem respeito ao que eles estão fazendo aqui. Pode passar. Bom, e aí, trocando em miúdos um pouco mais o conceito, a gente tem a noção aí, né, apresentada por Chassot, que são esses conjunto de conhecimentos científicos e tecnológicos, que é uma linguagem, enfatiza bem essa linguagem, que permitem ler o mundo e transformá-lo, permitindo resolver os problemas necessários à sobrevivência básica. Então, isso aí é uma visão de Chassot, e ciência como linguagem. O que é que quer dizer isso, na verdade? Como vocês entendem isso? Porque, na verdade, a linguagem constrói essa representação de conhecimento. E tudo passa por isso, por essa construção linguageira, né? Até entender o que é que significa exatamente uma hipótese, uma pergunta de pesquisa, como elaborar isso, como pensar em argumento, contra-argumento. Então, é o que estrutura o pensamento científico, é esse processo. Pode passar. E aí, o letramento científico, já retomando, né, Chassot e dialogando com o Santos, ele vai dizer o seguinte, que os estudantes deveriam ter amplo conhecimento das teorias científicas e ser capazes de propor modelos em ciência. Mais adiante, a gente tem letramento científico, nessa perspectiva, consiste na formação técnica do domínio das linguagens e ferramentas mentais usadas em ciência para o desenvolvimento científico. E aí, reforçando, não é, passa por esse domínio vocabular e a compreensão dos significados conceituais. Então, uma coisa não caminha sem a outra. Precisa dessa experimentação, dessa vivência, mas precisa dessa apropriação da linguagem. Pode passar. E aí eu trouxe, né, esse é um slide de uma dissertação recente de um orientando meu, uma dissertação de mestrado, defendida no final do ano passado. Não, no início desse ano, é porque o tempo está passando tão rápido. Em que ele desenvolveu um trabalho muito produtivo no contexto da educação básica. Se isso já é mais assim, frequente no contexto da educação básica, nos IEFs, de modo geral, nem tanto na educação básica nas escolas normais. Então, ele fez um trabalho muito positivo, exatamente, e está contemplado na BNCC, né? Que é iniciar esse processo lá na educação básica.
para quando o aluno chegar na educação superior, ele não sentir esse estranhamento, né? Que tudo parece tão novo, tão diferente, tão difícil. E o trabalho dele foi muito exitoso, que os alunos selecionaram artigos científicos e reescreveram esses artigos em forma de artigo de divulgação científica. Para divulgar numa revista, ele criou uma revista na escola, envolveu todos os alunos, e aí isso remete exatamente aos conceitos lá de letramento acadêmico, de letramento científico, né? E os alunos publicaram na revista, tornando concreta essa atividade linguageira. Pode passar. Daí, né, para reforçar a noção de alfabetização acadêmica, que é mais o foco aqui da minha fala, a gente tem se guiado muito para o Carlino, Paula Carlino, que ela vai chamar a atenção para isso, que é o conjunto de noções e estratégias necessárias para participar da cultura discursiva das disciplinas, assim como nas atividades de produção e análise de textos necessários para aprender na universidade. E é por isso que eu digo que estou gostando muito de falar para pessoas de diferentes áreas, exatamente para enfatizar essa consciência, né, essa autorreflexão das características de cada cultura disciplinar. Da cultura disciplinar da engenharia, da medicina, da biologia, filosofia, e por aí vai. E não precisa ler tudo, não é? Mas eu vou destacar esse trecho em amarelo para tocar num segundo conceito que é importante na minha fala. Pesquisa didática visa, assim, caracterizar as práticas de ensino, as formas de organizar as interações em aula que favorecem o trabalho com os textos, que devem ser produzidos ou compreendidos para aprender os assuntos, as intervenções de professores, etc., que facilitam a participação desses sujeitos. Então, é isso que a gente está focalizando e que a gente vem defendendo nas atividades do ATA, nos vários workshops que a gente tem organizado, nas publicações que a gente tem divulgado. Que esses alunos, não é todo aluno que passa por uma experiência, seja no IF, seja numa escola que não é vinculada aos institutos, e ele chega muito assim, né, zerado, né, para entender como se configura essa rotina da cultura disciplinar. E aí os professores têm uma grande responsabilidade nisso, né, de oferecer essas primeiras orientações. E, em função disso, eu trago essas características do Estatuto Científico, que elas estão bem presentes na escrita, né, que a gente vem investigando no ATA, a relação entre essas diferentes formas de construir conhecimento e como elas se materializam no texto escrito, no texto empírico. E aí nós temos, eu gosto muito, sempre reforço, porque acho que dá uma ideia bem né, resumida e objetiva, de quais seriam esses estatutos, né? A coerência, que é a propriedade lógica do conhecimento científico, né? A consistência, a capacidade de resistir a contra-argumentos, que é um fator fundamental no processo de consolidação de um argumento científico, né? Ele é passível de resistir a um contra-argumento, porque a ciência se constrói assim, né? A gente tem vários exemplos de substâncias que antes os médicos apontavam que era bom para a saúde. Não, antigamente, eu não sei mais. Mas, assim, há um tempo, comer ovo não era muito recomendado. Depois veio uma outra pesquisa e disse, não, é bom comer assim e tal. Então, as coisas vão mudando porque as coisas são dinâmicas e mudam mesmo, né? E as pesquisas estão aí para mostrar isso. Originalidade, uma produção não tautológica, significa dizer que a gente não vai pesquisar uma coisa que todo mundo já sabe, que já é óbvia, né? Tem que ter esse questionamento.
objetivação, tentativa de descoberta da realidade social, e a intersubjetividade, opinião dominante da comunidade científica em determinada época e lugar. Sim, isso é fundamental. Por isso que eu costumo dizer para meus orientandos, tanto os que estão ingressando, né, os calouros, como aqueles mais experientes que já estão na pós-graduação, que o primeiro passo para desenvolver uma pesquisa é você fazer um levantamento do que já existe sobre o tema. Tá? Então, é em função do que já existe, é que você vai situar o seu nicho. Né? O que é que eu vou acrescentar aí? Porque você não vai escrever, né, pesquisar sobre uma coisa que todo mundo já sabe. E aí eu até destaco a pesquisa de mestrado da professora Mônica, né, que, quando ela decidiu analisar o manual do aparelho celular, que foi fazer a pesquisa, né, banco de dissertações de tese e tal, não tinha nada sobre isso. Então, essa é uma justificativa muito forte para determinadas pesquisas, mas também é um aperreio, né, porque quando você já tem um estado da arte, tudo facilita, você tem por onde se guiar. Pode passar. Minha gente controla o tempo, porque agora eu não estou olhando mais para o celular. Não... E aí, ainda, Carlino, até para reforçar isso que a gente está falando aqui, ela vai dizer que os modos de ler e escrever, de buscar, reconstruir, elaborar e comunicar conhecimento, não são iguais em todos os âmbitos. Então, isso é importante frisar. Tá? O modo de construir conhecimento em linguística difere do modo de construir conhecimento em filosofia, engenharia, medicina e por aí vai. E a gente precisa ficar atento a essas singularidades. E aí eu trago um trecho de está num artigo de um livro que eu organizei, já com os dados das pesquisas do ATA, em que eu digo isso. Ainda que não seja possível pensar a escrita acadêmica como um valor e uma prática homogênea, porque não é, tá? Porque muda por conta de tudo isso que eu já falei, podemos identificar os traços de regularidade que nos permitem compreender em que medida os textos representam objetos de conhecimento e culturas disciplinares. Embora sejam diferentes, mas há esses princípios de cientificidade, que precisam ser seguidos. Né? E ainda continuo. A escrita acadêmica precisa ser investigada e compreendida, levando em conta suas duas ordens de condicionamento, que são essencialmente sociais. O de similaridade, né? Porque seguem alguns princípios de cientificidade, e os de singularidade, porque esse modo de construir tem relação com a cultura disciplinar. Pautando-nos nesse entendimento, diríamos que o gênero acadêmico, e aí vou falar, né, do gênero, é um fator de convergência, mas, ainda assim, não é possível pensar em um único modo de escrever, porque os artigos mudam. Artigo da engenharia, artigo da linguística, eles têm estruturas diferenciadas. É aqui que eu trago o ATA. Né? Então, o projeto começou com o edital da CAPES-PNPD. Na época, tivemos dois professores de pós-doutorado atuando no projeto, e a gente tem trabalhado muito nisso. Né? Aí a imagem de um evento também, um evento lá na UFPB, para alunos de iniciação científica, orientando a escrita do relatório. Então, a gente tem pautado nisso. Pensar nos letramentos acadêmicos, sim. Criar situações efetivas de inserção nesses letramentos, sim, é fundamental. Pensar nas diferentes culturas disciplinares, sim, é importante pensar nos aspectos singulares. Discutindo o gênero, né? Mas a discussão não é só no gênero, é tudo que antecede o gênero, né? Todo esse processo, que tem a ver com a abordagem didática. E daí a gente tem investido muito nisso. Né? Nos eventos, as oficinas, as publicações voltadas para isso.
Porque o que é que tem se observado? É que, para além da estrutura do gênero, há uma dificuldade nesse processo textual discursivo. Né? Lá naquele momento da tessitura mesmo, eu estou usando o quê? Eu vou usar uma sequência argumentativa, uma sequência expositiva e tal. Então, a gente tem focalizado isso. Como é que se cita, como é que faz referência e por aí vai. E aí um texto. Bom, o tempo é curto, mas depois eu vou deixar a indicação dos artigos que a gente tem publicado, mas eu vou priorizar aqui algo que eu achei que fosse interessante para trazer para esse evento. Né? Pensar a engrenagem da pesquisa, como é que ela se estrutura. Então, tem que ter uma temática, um objeto de estudo, e, vejam, pensar um objeto de estudo é algo que passa por o domínio de uma linguagem, certo? Às vezes, o aluno, até o aluno que está na pós-graduação, ele não tem uma ideia concreta de qual é o objeto dele de investigação. Problemática da pesquisa, pensar no problema, hipótese de estudo. O que é uma hipótese? A gente tem aí um questionário correndo, um questionário no Google Forms, que eu até divulguei já com a professora Mônica, mas aí depois eu posso divulgar ainda mais, porque quanto mais respostas, melhor. Que a gente está querendo investigar exatamente esses indicadores da educação científica por diferentes áreas. Né? Como é que se concebe ciência? Que elementos remetem a um conhecimento científico? Porque nem todo mundo que está ingressando na universidade ou que está na educação básica sabe bem elaborar uma hipótese científica. Objetivos de pesquisa são fundamentais, justificativa, procedimento metodológico, referencial teórico. E tudo isso vai desembocar mais adiante, no próximo slide, na última etapa. Eu vou dar um pulo para falar nisso, porque depois... Pode botar um pouquinho. Depois do desenho da pesquisa, depois da execução da pesquisa, é fundamental o registro. Né? Como é que a gente divulga conhecimento? Você pesquisou, muitos projetos têm aí, recurso público, são financiados, então a gente tem que devolver isso para a sociedade. Né? E aí vem a escrita, que é o nosso foco de investigação. Seja no artigo, seja no relatório, seja no trabalho do TCC. Né? Pode passar. Para problematizar essa lacuna que alguns alunos, né, têm quando entram na universidade, eu trago também uns excertos breves, a gente não precisa ler isso tudo, da pesquisa de uma outra orientanda minha, do mestrado, que ela analisou os memoriais em diferentes áreas de literatura, linguística e tal, para ver a influência dessa formação. Né? Qual a diferença de um aluno que participou de um projeto de pesquisa, qual a noção que ele tem, as dificuldades ao entrar numa pós-graduação. E aí, uma das colaboradoras disse isso, né? Que a participação dela no PIBIC foi muito interessante, pois me permitiu vivenciar atividades de iniciação à pesquisa, que vão desde a necessidade de organizar um programa de atividade e até seguir um percurso metodológico. Então, isso fica, né? Essa prática de letramento fica na formação desse aluno e ele leva para a sua vida. Por isso que é importante estimular e criar essas rotinas. Né? Recentemente, que eu organizei com uma colega o 11º CIGET, um simpósio internacional, que foi lá na UFPB, e assim, houve a sessão de posters, alunos da educação básica apresentando, foi a coisa mais linda do mundo. Assim, teve alunos do IF que apresentaram o resultado de pesquisa lá, e como isso eles vão levar para a vida, né? Vão levar essa formação, essa participação para a vida. Pronto, pode passar. Tem um outro exemplo, exatamente focalizando aquele colaborador que não teve essa oportunidade.
E aí ela vai dizer o quê? As pesquisas geralmente consistiam em transcrever trechos de um livro para uma folha de caderno. Foi com esse pensamento que ingressei na universidade. E, por muito tempo, tive dificuldade em elaborar os trabalhos requisitados pelos professores, pois o nível de qualidade é aquela coisa. Né? Então, eu escrevia de um jeito, mas não era aquele jeito esperado. E nem sempre há orientação para isso. Né? Quantas e quantas vezes a gente escuta relato de alunos que dizem: o professor pediu um relatório, o professor pediu um ensaio, mas ele não tem a menor noção. Então, tem a questão do gênero, com o qual ele não está familiarizado, mas tem também a dimensão textual. Pronto, eu estou já perto de encerrar para deixar bem. Né? Bom, aqui são os questionamentos que nortearam um outro meu projeto das vigências anteriores para investigar os relatórios nessas diferentes áreas de conhecimento. Que foi a partir daí que a gente começou a se inteirar, de como é que se escreve nessas diferentes áreas. Apesar de ter um modelo único para um relatório, mas os relatórios demonstravam essas diferenças por cultura disciplinar. E depois de investigar tudo isso, a gente conseguiu interferir um pouco, interferir assim, propor um modelo de relatório que pudesse contemplar um pouco. Porque, só para dar um exemplo, materiais e métodos não era uma indicação de uma sessão que fosse bem compreendida por aluno das humanas, por exemplo. Eles não se situavam muito ali. Pronto, aí eu não vou ler, isso aí tem os resultados lá no site do ATA, mas é só para mostrar todo o que a gente investigou, os vários relatórios, e pronto, aí fica, que é o resultado, assim, bem resumidamente, porque o tempo já está... mas o que é que a gente identificou, nas exatas e nas ciências da saúde? Predomínio de um paradigma de pesquisa experimental positivista, alto índice de paráfrase, o apagamento do autor do discurso citado, em concomitância com a valorização do método, o método muito valorizado nessas áreas, a indeterminação das ações dos verbos, não evidenciando uma autoria, que isso já é mais característico da nossa área, predomínio de verbos que indicam atividades experimentais e de procedimento, e por aí vai. Já no que diz respeito às ciências sociais, humanidades, linguística e literatura, a gente percebeu um predomínio de pesquisa qualitativa e interpretativista, maior ocorrência de citações, valorização do discurso do outro, que a gente trabalha muito com isso, predomínio de verbos que indicam processos cognitivos, e, como destaque, para encerrar um pouco, eu trago isso. Defender esse caráter formativo da iniciação científica. Eu sou uma defensora da iniciação científica, desde que eu voltei do doutorado, que eu ofereço vaga para a iniciação científica. Papel fundamental no processo de letramento acadêmico, científico do jovem pesquisador. E o que a gente já tem defendido de trabalho de pesquisa a partir do ATA. Então, 2 dissertações defendidas sobre os relatórios, teve também uma tese, 8 planos de trabalho de iniciação científica e vários outros artigos e objetos didáticos, como vídeos que mostram como elaborar, criar um objeto de pesquisa, como desenvolver um objetivo, até como preencher o lápis, que é uma coisa que, para alguns, pode ser bastante estranha. Então, o nosso foco tem sido esse, na abordagem didática. Então, aí estão, temos conta no Instagram, um canal do YouTube e uma página. Então, é isso. Obrigada por terem me ouvido até agora. Fiquem as perguntas.
Agradecemos a palestrante desta manhã, a professora Regina Celi Mendes Pereira da Silva. Neste momento, gostaríamos de convidar o professor Alisson para realizar a entrega de um brinde à professora Regina Celi. Acenda a luz aí, acenda a luz. Uma salva de palmas novamente. Senhoras e senhores, gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas nesta abertura da 17ª Semana de Educação, Ciência, Cultura e Tecnologia do Campo João Pessoa, ao passo que reforçamos o convite para que possamos aproveitar e desfrutar das diversas atividades programadas para esta semana, tais como palestras, minicursos, oficinas, mesas redondas, teatro, ações culturais, encontro e entre outras. Uma excelente semana de educação, ciência, cultura e tecnologia para todos.